E eu espero que você entenda. Eu quero falar um pouco sobre o mundo espiritual. Nós vamos entrar na palavra de Deus. Aqui eu vou ler somente um único versículo, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. O tema dessa palavra se chama a cura. Fala comigo, a cura. Você vai ver que não é a cura geral. Uma cura para a igreja, uma cura para os nossos pensamentos, uma cura de atitude, cura de condutas nossas e coisas que são tão simples e nós complicamos tudo. Então me ajuda a pregar, diga para a pessoa que está aí, fala assim, a coisa é mais simples do que você imagina, mas você complica muito, tá? Então dentro desse tema aqui da cura, eu vou correr quanto tempo que eu tenho que falar, meu pastor? Tá? O pastor falou 2 horas, é isso, né? Tá. Aí fica eu e ele aqui. Irmãos, a cura, esse 2 Reis, capítulo 5, se tiver aí, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, se tiver aí NVI, tá ótimo. Que versão que vocês tiverem aí, a gente já vai trabalhar em cima dessa palavra. E eu quero que você medite em cima dessa palavra. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Fala comigo, mergulhou 7 vezes. Fala conforme. Fala a ordem do homem de Deus. E foi purificado, e sua pele se tornou como de uma criança. Eu antes de chegar aqui já vim orando, irmãos, na rodovia. Eu vim orando por 2 motivos. Eu trouxe o Marcos é um amigo, é pastor auxiliar nosso lá em Bauru, tá? Nos ajuda, ele é um grande administrador financeiro. A mulher dele fala que o Marcos nasceu com as 2 mãos assim. Eu não sei porquê, né? Mas ele, pastor Paulo, o Bortolazzo perde para ele longe, viu? Marcos é um grande administrador, e ele veio. Nós tivemos um problema para resolver em Bauru, que atrasou a nossa saída, não é? E eu falei, Marcos, taca-lhe o pau, Marcos. Você lembra lá vem o Marco descendo a ladeira da Vossa Ovelina, né? Falei, taca-lhe o pau, Marco. E ele corre mesmo, 160, 180, mais que eu. Irmãos, vamos orar. Pai, fala conosco a tua palavra. Eu te louvo pelos pastores dessa igreja. Eu te louvo pelo corpo diaconal dessa igreja, por todos os líderes, por esse louvor tão maravilhoso que estava aqui, povo ungido, povo abençoado pelo Senhor, o povo da mídia, Senhor, por cada um que entrou aqui nesta noite, por todos os pregadores que estão pregando aqui já, os que vieram antes, os que virão depois de mim, Senhor, aqueles que o Senhor tem usado, as orações que o Senhor tem acolhido e respondido neste lugar. Senhor, derrama agora graça e virtude, Senhor, para que não seja a minha vontade, mas seja a tua, e naquilo que é o teu propósito para nós, fala e não te cales, em nome de Jesus, assim nós te pedimos, amém, diga amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho do mundo espiritual com vocês, vamos lá, irmãos. Uma pastora amiga minha, dia 1º agora, estava na chácara da família reunida. E lá ela tem uma parente, uma tia que é cadeirante. E essa tia é uma mulher crente. E ela só tem um único filho. E esse único filho resolveu partir para um lado, que ele arrumou um namorado. E ele casou-se com o namorado dele. E os 2 foram morar na casa dela. Então ela é uma cadeirante, viúva, com um único filho. E na casa dela tem 2 quartos. Num dos quartos dorme o marido e do filho dela. É ali que você já tem um entender. E ela no outro quarto. Você vai entender por que eu estou explicando isso, né? Você vai entender o contexto do mundo espiritual dentro dessa palavra aqui. Estava dia 1º agora na chácara da família, almoço de família. E eles têm uma cachorrinha, não ela, mas a pastora tem uma cachorrinha pequenininha. E a cachorrinha estava no colo dela, brincando, no colo da mulher cadeirante, né? E toda mimosa ali, ela fazendo carinho. E de repente a mulher cadeirante disse o seguinte, eu vou tomar um banho, disse a pastora Débora, eu vou tomar um banho
e eu vou trocar de roupa, está muito calor. E saiu, tomou um banho, voltou. No que voltou, a cachorrinha começou a latir, e investir em cima dela. E aí o pessoal falou: o que você fez, ô tia? Ela falou: não sei, eu não fiz nada, não é? Mas ela estava latindo e a cachorrinha não chegava perto, ela tentava chamar, não chegava perto, latia de longe. Aí ela entrou na cozinha e a cachorrinha ia atrás latindo. Aí alguém falou assim: aconteceu alguma coisa? Você brigou com ela? Ela falou: não briguei, ela estava no meu colo até agora. Aí alguém disse: tia, você trocou de roupa, esse vestido é novo? É. Você comprou ontem? Ela falou: não, eu ganhei. Você ganhou de quem? Eu ganhei da mãe do marido do meu filho. Ela faz o quê? Ela é mãe de santo. Olha, o que é o mundo espiritual que se oculta por trás de coisas que a gente não imagina. Ela tinha dado dois vestidos macumbados, enfeitiçados, 2 vestidos para tirar a vida daquela cadeirante. 2 vestidos com o propósito que aquela cadeirante fosse embora e ela conseguisse ficar de posse da casa dela, para o filho ficar sozinho com o rapaz. Então havia um propósito ali. Esse é o mundo espiritual que nós vivemos, tá? Eu estou contando um pouquinho para você entender toda essa palavra aqui. Semana passada eu tenho uma moça que trabalhou para mim muito tempo, tá? O nome dela é Luana, você não conhece. A Luana estava noiva de um rapaz, um moço bonito, irmãos. A Luana é muito bonita, por sinal, e o noivo, um cara também bonito, bem apresentável. Os dois se dando bem, prontos para casar. Do nada aconteceu alguma coisa com a Luana. De repente entrou na cabeça da Luana se separar. E ela não quis mais casar, e o rapaz, com tudo pronto para casar, virou a cabeça da Luana. Ela disse: eu não vou mais casar com você. E o rapaz caiu numa depressão profunda e começou a chorar e a chorar desesperadamente, a chorar muito, não é? E ficou 1 ano em depressão. Eu fui saber tudo disso semana passada. 1 ano em depressão, extremamente depressivo o rapaz. E aí alguém chegou e disse: olha, tem uma pessoa aqui no bairro. Sabe, irmãos, lembra quando Jesus fala lá em Lucas: se estes se calarem, as pedras vão ter que clamar? Sabe quando a igreja de Deus, ela acaba sendo omissa em algumas coisas, e a igreja deixa de agir? E eu estou falando isso dentro, culpando nós que estamos aí na cidade de Miracatu, num bairro, e a igreja dá uma recuada, e aí vem Satanás e levanta outras pessoas, porque aonde a falha espiritual da igreja, o inimigo levanta para agir. O mundo espiritual é terrível, não é? Alguém disse para a mãe do rapaz, do noivo: eu conheço uma mulher aqui, uma macumbeira de primeira linha, vamos lá que ela vai dar um jeito. Levou ele lá. Ela falou: mas sou católica, então vamos lá que ela vai dar um jeito. E levou o rapaz lá, não é? E quando levou ele, a macumbeira olhou e falou: meu filho, o que você está? Ele falou assim: eu estava noivo, aconteceu alguma coisa no meu noivado. Sabe, irmãos, quando acontece alguma coisa, que vem uma seta em cima de um casamento, uma seta na saúde de alguém, uma seta em cima da empresa de alguém, alguma coisa que ninguém estava esperando, de repente algo veio por cima, e a pessoa fala assim: mas por que veio isso aqui? É o mundo espiritual que nós vivemos, e precisamos ter compreensão que a nossa luta nesta terra não é contra um inimigo que nós conseguimos enxergar. Se o seu inimigo fosse o inimigo que você enxergasse visivelmente, você compraria uma arma, se prepararia e você o executaria. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é nas regiões celestiais. Repete comigo, diga: a nossa luta, fala, a nossa batalha, fala, nas regiões celestiais. Então há uma convocação de Deus para a igreja para 2026. Deus está convocando a igreja para ser mais crente em 2026, mais cheia do Espírito Santo, mais fervorosa do que nunca. É uma batalha constante, irmãos. Satanás está colocando o dedo dele em todos os setores, e você tem que ser aquele reteté de Jesus. Fala comigo, reteté de Jesus.
Eu não sei o que é reteté, mas eu sei que todo mundo fala, tá? Mas você tem que ser aquele reteté que vai, em nome de Jesus, entrar lá, vai pisando firme, vai batendo no teu pé e vai declarando: nesse território aqui, Jesus reina. Nessa empresa, Jesus reina. Nessa casa, Jesus reina. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Nesse território aqui é o Senhor Jesus que reina. A macumbeira disse para a mãe do rapaz: vou resolver o problema. Daqui 3 meses, ele vai casar. Vou colocar uma moça no caminho dele. E todo o mal que está nele, toda angústia, toda tristeza, toda a falta de vontade de viver, vou passar para a moça que abandonou ele. Em 3 meses o rapaz conheceu uma moça e casou, pastora Débora. 3 meses ele conheceu uma moça e casou. Se cumpriu a palavra da macumbeira. A minha amiga Luana, que foi minha funcionária, a moça linda, caiu numa depressão profunda. Ela não quer mais sair do quarto. Ela diz que quer morrer. O que aconteceu com ela, irmãos? Uma doença na coluna. Do nada apareceu, nunca teve enfermidade nenhuma, doença na coluna. Então você vê que às vezes acontece uma enfermidade do nada. Às vezes o crente fala assim: eu preciso de um médico. Irmãos, o mundo espiritual é terrível. E você precisa estar atento a este ano, entrar com seriedade. Por isso que tem a ver com a palavra. Fala comigo: a cura. Fala: Jesus, cura a minha vida. Fala: cura em todos os sentidos, Senhor. Então a Luana começou a ganhar um problema de coluna. Agora diagnosticada com fibromialgia. Nunca teve também. E recentemente ela começou a perder a visão e vai para o oftalmo, faz exame daqui. O que foi diagnosticado? Um tumor no cérebro da Luana. Veja o que é obra de feitiçaria, que é obra do mundo das trevas. Contando isso para vocês, Naamã estava leproso. Quem era Naamã? Capitão, famoso, poderoso, mas leproso. Um guerreiro leproso. Naquela ocasião, lepra não tinha cura. A lepra, não sei se você já teve oportunidade de ver alguém, ou pelo menos em vídeo ou fotos, mas a lepra, segundo Bauru, tem um hospital que é um dos melhores do mundo, está ali em Bauru, que trata dessas doenças de pele. Está ali em Bauru, não é? Eu sou de lá porque eu conheço. E a lepra faz com que a pele da pessoa vai sendo arrancada os pedaços, nariz, boca, vai perdendo tudo, e começa a feder a carne. Naamã, ele era um capitão poderoso do rei da Síria, havia dado muitas conquistas para ele, mas ele era leproso. Primeira palavra que eu quero dar para você nessa noite: Deus não quer que você seja vencedor parcialmente. Você tem alguma lepra na sua vida que seja motivo que você tem que ficar se escondendo e se envergonhando. Fala: nenhuma lepra na minha vida financeira, fala espiritual, sentimental, material, fala assim, curado totalmente pelo Senhor. Você não vai aceitar o mal sobre a sua vida. Naamã estava já leproso, tinha que esconder. Tem muito crente tendo que esconder algum problema que ele não consegue vencer. Tem muito crente lidando com situação que ele leva, os irmãos da igreja não sabem o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tem até cargo, tem liderança, é famoso, é ungido, é abençoado, mas tem uma lepra por trás ali corroendo. Naamã estava sendo consumido por aquela lepra. Irmãos, quando Deus ele vem para falar, é porque Ele quer libertar. E se Deus trouxe essa palavra nesta noite, é porque Ele está dizendo para você que hoje à noite todas as impérios do inimigo cairão de sobre a sua vida. Creia.
Uma menina, diga comigo, uma menina. Uma menina que havia sido levada como escrava para dentro da casa de Naamã. Ele a levou cativa. Ela se tornou empregada daquela família não por uma opção. Ela tinha todo o direito de odiar aonde ela estava, porque ela não estava ali por uma vontade própria. Ela estava ali porque ela tinha sido levada como cativa. Mas essa menina cheia do Espírito Santo, uma menina cheia da presença de Deus, uma menina do povo de Israel, uma garota sem nome, a Bíblia não fala o nome dela, mas de repente ela disse o seguinte: lá na minha terra existe um profeta, se o meu patrão souber quem ele é, ele vai trazer cura para ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus precisa levantar pessoas aqui dentro dessa igreja com um propósito. O propósito de fazer diferença onde você está. Lá no seu trabalho, lá onde você está estudando, na sua vizinhança, mesmo que você tenha todos os motivos para estar emburrado onde você estiver, que aquela menina tinha todos os motivos para estar chateada, mas ela não deixou de ser quem ela era, serva de Deus, servo de Deus em todo lugar, levando a luz de Cristo, levando a palavra de Cristo, aonde ela está. Eu era ainda adolescente, minha mãe era servente de escola, e ela tinha um problema com a diretora da escola. A diretora da escola odiava minha mãe odiava a diretora da escola. Todos os dias, minha mãe chegava em casa chorando. Nós morávamos em 2 cômodos de madeira. Alguém já morou em cômodo de madeira aqui? 2 cômodos de madeira. O nosso banheiro, para fazer número 1 e número 2, era uma casinha de madeira no fundo do quintal, com um buraco desse tamanho, com uma tábua com um buraquinho na tábua. Alguém já viveu isso aqui? Então você já foi pobre igual eu também. Esse era o banheiro nosso. Para tomar banho, era um banho de bacia. Nós vivíamos numa pobreza dentro da nossa casa que nós não sabíamos de onde era aquela pobreza. Todo mundo prosperava mesmo, menos a minha família. A gente não entendia que aquele era um mal espiritual amarrando a nossa vida. A gente não era dizimista, a gente não era crente fervoroso, nós íamos religiosos de vez em quando para a igreja, mas houve um processo de libertação. O dia que nós entregamos totalmente a nossa vida, irmãos, Satanás foi banido da nossa família, aquela miséria foi arrancada, expulsa, e a nossa casa se tornou a melhor casa do bairro, da pior casa para a melhor casa. Por quê? Porque nós estávamos amarrados. Meu pai era doente, minha mãe era doente, minha mãe fazendo faxina, meu pai trabalhando de pedreiro, um sofrimento terrível naquele lugar. Mas a minha mãe era odiada pela sua líder, sua chefe, diretora do colégio. Tem gente da área da educação aqui? Levanta a mão, por favor. Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês são bênçãos onde vocês estiverem lá, não é? E olha, irmãos, a minha mãe era odiada e minha mãe também odiava aquela mulher. Minha mãe tinha um ódio terrível dela. E um dia uma colega de trabalho da minha mãe falou: disse, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pôr fim nessa situação, irmãos, quando não tem um crente que prega. Quando não tem um crente que prega, o inimigo põe alguém para pregar. E você está lá naquele lugar porque Deus te levou ali. E talvez a promoção sua só está dependendo de você fazer uma obra no lugar onde você está. Deus está me usando para falar um recado para alguém aqui. Talvez você está pedindo: Deus, eu quero sair desse lugar. E Deus está dizendo: te trouxe aqui com um propósito. Depois que você cumprir o propósito, eu te promovo para onde você quer ir. E a colega de trabalho da minha mãe disse: pastor Nardino, conheço uma macumbeira de linha. Vamos lá que essa macumbeira vai fazer um trabalho e vamos matar a diretora. Nós vamos matar ela. Isso era uma quinta-feira. Aí a minha mãe, meio cá religiosa,
mas não aguentando mais, porque aquilo era a sina da minha mãe. E ela combinou com a mulher. Então eu vou. Quando que é? É sexta-feira, dia sexta-feira à noite. Nós vamos lá no terreiro e você vai ver o que vai acontecer. Essa diretora, nós vamos pôr fim na vida dela. Você conta os dias que você vai ver o que vai acontecer com essa diretora, irmãos. Às vezes você está aí, você não sabe que tem gente fazendo trabalho contra a sua vida. É por isso que você tem que estar na obediência e coberto pelo sangue de Jesus. É por isso que você tem que estar na presença do Senhor o tempo todo, irmãos. O tempo todo. E aí a minha mãe saiu e foi para o ponto de ônibus. E estava no ponto de ônibus, o Espírito de Deus enviou uma pessoa. Olhou, viu minha mãe chorando. E minha mãe triste. Toda vez que você vê alguém chorando, alguém triste, tem algo acontecendo, se aproxime daquela pessoa e leve ela para a presença de Deus. Aquela mulher olhou para minha mãe no ponto de ônibus, embaixo de chuva, e minha mãe encolhida ali, disse: está tudo bem com a senhora? E minha mãe não quis falar: dona, a senhora está bem? E minha mãe disse: não estou nada bem, eu posso te ajudar? Uma mulher, aí ela disse: olha, eu vou falar a verdade, está acontecendo isso, e tem uma mulher lá no meu trabalho que me disse, chamou eu para ir num terreiro de macumba, agora amanhã, sexta-feira à noite, para matar essa diretora. Ela disse: não, eu vou te levar num lugar melhor que esse. Quando Deus usa um crente dentro de uma casa, você pode estar ali massacrado, fazendo o seu trabalho naquele lugar. Você pode estar ali como a menina, fazendo faxina, podia odiar, mas ela levantou-se para pregar a palavra naquele lugar. Oh Deus, levanta pregadores nesta igreja, Senhor. Oh Deus, levanta pessoas que vão libertar cativos e oprimidos e que vão trazer uma nova direção aonde eles estão, Senhor. A mulher disse: eu estou te conhecendo hoje, mas eu queria que você fosse comigo num culto hoje à noite. Tem uma mulher muito usada na mão de Deus. O nome dela é irmã Belquis. Ela faz culto na casa dela, lá no alto da cidade. A irmã Belquis é uma pastora, uma irmã que resolveu abrir a sua casa para abençoar as vizinhas. E veio uma vizinha, a pastora Débora, e veio outra vizinha, e começou a vir outra. Posso trazer alguém? Então toda quinta-feira na casa da irmã Belquis tinha culto. Fala comigo: toda quinta-feira tinha culto. Ô irmão, abre a sua casa, abre o seu lugar para você ser alguém usado por Deus. Deixa Deus te usar, irmão. E Deus começou a usar a irmã Belquis, Paulinho, com muitos milagres, e multidões começaram a ir para a casa da irmã Belquis. A irmã Belquis, se você procurar a história dela de Embauru, ficou famosíssima, a pastora Belquis. E ela começou a ser muito usada, e aí todo mundo ia para casa lá, e naquele tempo, fala comigo, naquele tempo, ninguém tinha carro. Irmão, sabe do que a gente pegava carona? Carona de guarda-chuva, porque ninguém tinha carro. Crente ia para a igreja de ônibus ou ia a pé. Fala comigo: de ônibus ou a pé. Terça-feira, culto de oração, pastora Débora. Todo mundo na igreja, embaixo de oração, igreja lotada, culto de oração. Os irmãos iam, e eu também ia. A gente não queria perder o culto de oração, irmãos. O meu sapato, hoje quando eu ponho um tênis bom, um sapato bom, eu louvo ao Senhor, eu olho e falo: Deus, eu me lembro do tempo passado, de onde foi que eu saí. Todos os meus sapatos eram ganhados, eu só ganhava quando eles tinham um buraco no meio. E aí a gente colocava um papelão e fazia de tudo para não molhar o pé. Mas às vezes pegava a chuva e a gente sempre molhava o pé por baixo, porque era sempre esses sapatos que a gente ia. E tinha vergonha de dobrar o joelho e ajoelhar e mostrar, porque o sapato estava furado. Mas ninguém perdia culto. A gente juntava 2, 3 embaixo de um guarda-chuva e ia para a igreja, porque ninguém queria perder culto. Não tinha tempo mole para ninguém, irmãos. Deus está levantando uma igreja com força, com ânimo pentecostal, compromissada, gente crente para 2026. Aonde estão os crentes que vão ser pentecostais, compromissados em 2026? Casa da Belquis, todo mundo chegando de ônibus. Pegava um ônibus, descia, andava mais não sei quantos quarteirões a pé. Minha mãe entrou, Belquis pregando. Aquela chuva, um temporal, irmãos. Minha mãe estava toda molhada.
guarda-chuva, uma sombrinhazinha velha, não deu para cobrir. E o temporal, aquela chuva lá fora. E a Belquis pregando, mal dava para ouvir. Lotado, não tinha espaço. Fala comigo, não tinha espaço. Fala, não tinha ar-condicionado. Fala, não tinha conforto. Ô crente, você está no paraíso, irmão. Que igreja maravilhosa é essa, pastor Paulo? Que conforto, que coisa gostosa. Você já louvou a Deus por isso? Oh, como o mundo mudou, irmãos. E estava minha mãe e Belquis tentando pregar a palavra ali. De repente a minha mãe não estava dando atenção. Minha mãe com a cabeça perturbada. E ela contou para mim que de repente a Belquis começou a falar assim: Você que está aqui, o Senhor Deus se importa com você. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua luta. E ela começou a falar, minha mãe parou e começou a ouvir aquelas palavras. E de repente, irmãos, a minha mãe falou: oh Deus, eu sei que eu não sou muito crente ainda. E amanhã estou planejando ir lá na macumbeira. Mas hoje eu vim aqui porque essa mulher que eu nem conheço me trouxe. Mas se o Senhor é Deus... Se o Senhor é Deus, faz aquela diretora maldita aparecer aqui hoje à noite na casa da Belquis. Mostra se o Senhor é poderoso, se o Senhor é Deus. Crente pede cada coisa difícil para Deus e Deus atende. Fala comigo, crente pede cada coisa difícil e Deus atende, porque Deus gosta de fé ousada, de crente que ora, de crente que levanta, de crente que o povo está ouvindo, o vizinho está ouvindo, você está clamando, os seus joelhos estão calejando, mas o céu sobre a sua casa é um céu aberto, é um céu de milagres. A minha mãe pediu aquilo, irmãos, deu quase 20 minutos. Alguém entra assustado, toda molhada pelaquela porta. Quem que foi que entrou? Quem foi que entrou? Eu estou feliz que você é crente, você ainda acredita em milagres. Foi a diretora que entrou ali. Ela entrou ali, pastor Paulo, e olhou e falou: Disse, o que você está fazendo aqui? Aí minha mãe falou: eu que pergunto. Eu falei: mãe, mas a senhora fez uma oração, a senhora pediu para ela. Ela falou: Disse, você conhecia aqui? Eu também não conhecia. Aí minha mãe falou: o que você veio fazer aqui? Ela falou: Disse, eu estava na minha casa, eu fui vítima de uma obra de feitiçaria, disse. E eu não tenho prazer na vida, eu maltrato todo mundo, disse. Eu ia me matar hoje, eu ia pôr fim à minha vida. Mas agora há pouco, a vizinha saiu e resolveu bater palma e disse: eu senti de vir aqui falar contigo, que você não está bem. Ainda dá tempo, eu moro aqui, eu conheço uma missionária Belquis aqui perto. Enquanto a minha mãe orava, Deus foi movendo os céus. Deus move o céu quando você ora. Aí ela disse, eu ia por fim, a minha vida ia tomar veneno, e ela chegou bem na hora, e ela me trouxe aqui neste lugar, irmãos. Ela caiu de joelho, minha mãe caiu de joelho, Belquis orou pelas duas, minha mãe foi curada das enfermidades, a diretora foi liberta, manifestou demônio e saiu dela. Elas se abraçaram, se perdoaram e voltaram para o dia seguinte sendo amigas, porque o Senhor enviou um anjo para pregar a palavra, para dizer: há um Deus ainda que responde. E nesta igreja tem anjos, tem o Paulinho, tem a Débora, tem missionários de Deus que ainda estão curando e libertando. Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías estava no templo e de repente ele ouviu a voz de Deus no templo, lá no seu santuário, e Deus dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a pergunta de Deus para você hoje, crente. Você veio buscar a tua vitória e Deus está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías levantou a sua mão, e você vai levantar a sua mão. Diga ao Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor.
envia-me a mim. Mateus 9:38, Jesus estava correndo todos os lugares e ele disse de repente: rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Quantos trabalhadores nós temos aqui? Aleluia. Levanta a sua mão, Senhor. Diga a Deus: podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. De novo. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Aleluia. Você vai sair daqui no mover do Espírito muito grande. Gente da sua família que está embaixo de uma amarração, de um ataque. Gente do seu trabalho. Gente, sabe aquela pessoa perturbada que você não gosta dela? É ali que Deus vai te levantar. Você é profeta de Deus, você é profetisa do Senhor onde você está. Romanos diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Mas como crerão se eles nem sequer ouviram? Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Se tem um macumbeiro dando um conselho para levar, mas não tem um crente levando para a igreja. Você vai fazer um propósito, e eu quero que você ligue esse propósito comigo. Amanhã você vai arrastar alguém pela mão e vai trazer nesse culto. Eu quero ver se eu entendi. Você, amanhã, você vai ser um crente na vida de alguém. Deixa Deus te usar. Amanhã você vai pegar na mão de alguém, você vai trazer para a casa do Senhor. Não vem sem trazer alguém, faz um propósito, deixa Deus começar. Sabe, irmãos, porque quando você se torna instrumento nas mãos de Deus, Deus cuida de você quando você está cuidando também das outras pessoas. Sabe, nós começamos a olhar ao nosso redor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem não forem enviados? Como diz a palavra, quão formosos. Olha para os seus pés, diga assim para os seus pés, olhando para os seus pés, diga: quão formosos, mais forte, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Diga: eu vou pregar, eu vou falar de Jesus. Aleluia. Naamã, ele vai até a terra de Israel em busca de cura. Vai até a casa do profeta. Fala comigo: a expectativa frustrada de Naamã. Às vezes acontecem algumas coisas que frustram você. Porque às vezes você cria umas expectativas, e Deus permite até que você seja frustrado, porque Deus está te modelando, Ele está te moldando. Fala assim: Deus está trabalhando na minha vida. Naamã chegou na casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu chamou o moço que estava com ele, que era Geazi, e disse: vá lá e diga para o profeta Naamã, para o capitão Naamã, ir lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ele ficará curado. Qual que foi a ordem do profeta, irmãos? Vai lá, manda ele tomar 7 banhos no rio Jordão e ele ficará curado. Isso é fácil ou isso é difícil? Fácil ou difícil? Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, me ajuda a pregar, fala assim para ele: irmão, a coisa é mais fácil do que você imagina, mas você complica muito. Aí o Naamã ficou indignado. Espera aí, eu pensava que o profeta que viesse me receber, será que ele não sabe que eu sou importante? Será que ele não sabe quem eu sou?
Será que ele não sabe que eu sou o grande Naamã? Sabe, irmãos, tem gente que chega na igreja com o nariz empinado demais. Fala para Jesus falar com você, fala comigo, Jesus. Tem gente que chega com o nariz empinado demais, irmãos, e a gente precisa chegar, humilhar-se. Lá em 1 Pedro 5,6, pastora Débora diz assim: humilhai-vos embaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, quando vê que é a hora, venha te exaltar, te promover. Mas para alcançar coisas com Deus, não importa quem você seja, quanto dinheiro você tem e a sua posição, mas entra se humilhando na presença do Senhor. O Naamã chegou e disse: eu queria ser recebido com as devidas honras, eu queria que ele viesse aqui, eu queria que ele orasse em pé. Olha, ele estabeleceu como que ele queria ser abençoado. Irmão, não estabelece para Deus como que você quer ser abençoado, não. Deus vai fazer a bênção chegar na sua vida da forma como Ele achar que tem que chegar. Você não vai entender, mas Deus vai saber como tem a melhor hora e a melhor maneira de fazer a bênção chegar. Às vezes você está planejando, Deus, não ensine Deus, deixa Deus fazer chegar na sua vida do jeito que Ele tem para trabalhar. O que importa é que você, quando olhar, falar assim: olha, eu não acredito, mas o Senhor fez. Como é que estão de pé? Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que irá fazer, vai ser perfeito, é do jeito dele, como tudo que Ele faz. Ainda bem que você é bom, hein? O Naamã estava esperando que o profeta fosse lá, em posição de mãos de pé. Senhor, estou aqui orando pelo grande Naamã. Não, Deus não complica nada. Fala assim: a coisa é mais simples do que você imagina. Agora, irmãos, olha só, pessoas que detestam ser contrariadas e se levantam e vão embora. Aí o Naamã ficou chateado. Você fica chateado quando as coisas dão errado para você? Normal. Mas como é que você reage? Você quer que tudo seja assim para você? Esses dias, irmão, pastor Paulo, lá em São Vicente, cafezinho do final de culto. Aí levaram um bolo lá que era de aniversário de alguém. E o bolo grande. A filha da irmã foi lá e comeu um pedaço. Foi lá e pediu o segundo pedaço, comeu. Foi lá pedir o terceiro pedaço. A diaconisa já comeu. Hoje vai vir cura sobre você. Deus vai curar você. Deus vai curar você. Deus vai curar. Fala para o seu irmão: Deus vai curar você. Já comeu. Mãe, a mulher chamou a pastora, a outra pastora que estava lá, falou: nunca mais piso os pés nessa igreja, porque a minha filhinha foi maltratada. Não, espera um pouquinho, contornando, não quero mais saber, fomos maltratados nessa igreja. Fomos, até ela foi agora. Aí fui lá. Falei: espera um pouquinho, chegou o caso. Vamos falar com a diabolisa. Você entendeu o que eu falei, né? Entendeu o que eu falei ou não? Vamos falar com a diabolisa. Ô irmã diabolisa, acabou o bolo? Não, pastor, mas ela já comeu. Eu falei: irmã, você vai fazer perder uma pessoa na igreja, uma família. Porque essa irmã aqui, eu falei assim, essa irmã aqui, ela ainda é muito dodói. Qualquer coisa que acontece com ela, ela está sensível.
não pode ser contrariada, que ela quer sair da igreja, maltratou a filha dela, e você, irmã, você é tão perturbada, por que você não dá o bolo inteiro, pelo amor de Deus? Tá bom, pastor. Falei assim, corta um pedaço. Menina, que tamanho que você quer de bolo? Essa aqui, corta 3 vezes o pedaço. Tó. Irmãos, lá em Miracatu, em Bauru, tinha um casal de diáconos, já partiram para o Senhor. Eu espero, na minha expectativa boa de cristão, que os dois tenham sido salvos, porque se Satanás tinha representante dentro da igreja, vestido de uniforme de diaconato, era aquele casal. Ruim, mas ruim, Débora, ruim, maltratava todo mundo da igreja. Todo mundo, os filhos de pobre, então eles faziam acepção. E a minha família era pobre, e aí vinha o líder de diaconato. O pior que os dois era líder de diaconato. Eu quero perguntar se você ficaria numa igreja desse jeito. Hoje é noite de cura, fala comigo, hoje é noite de cura. Deus está dando estrutura para você que costuma, tudo que te contraria. Naamã, eu queria, era que ele me mandasse tomar banho no rio lá da Síria, que era melhor. Eu queria que ele viesse aqui de pé. E sabe o que a Bíblia diz que Naamã fez? Ficou furecido. Falar comigo, Naamã ficou bravo. Fala, a Bíblia diz, mais forte, a Bíblia diz que Naamã ficou furioso. Tudo que te contraria te deixa bravo, irmão, furioso, já quer largar o barco. Já imaginou no seu emprego, você não para em emprego nenhum. Já imaginou, não para em casamento nenhum. Não para em emprego nenhum, não para em casa nenhuma, não para em lugar nenhum, porque todo mundo, você contrariou, Deus está criando uma estrutura em você nesta noite. Deus está te trazendo cura para você viver um ano de 2026 vitorioso, para você criar casca, irmão, ficar forte e aprender a relevar muita coisa. Não posso ouvir coisas que me chateiam, vou largar, vou abandonar. Naamã ficou bravo. Não foi do jeito que eu quis? Eu queria que cantasse aquele louvor. Isso não acontece aqui, né? O grupo de louvor, não toco mais. Esses dias chegou um irmão, um baixista, né? Essas coisas não acontecem aqui, né, Felipe? Não, né? Aí o baixista chegou atrasado. Aí o cara da guitarra olhou para o baixista e falou, pô, irmão, cima da hora. Virou e falou assim, nunca mais toca nessa igreja. Irmão, para com isso. Fala para o seu irmão, para com isso, irmão. Fala, para, Naamã. Fala, coisa é simples demais, para de complicar. Senão você não para em lugar nenhum, irmão. Você vai ficar mudando de igreja para igreja, e magoou aqui, sai, magoou lá, sai. Eu estou triste, falou um negócio para o meu filhinho, não gostei. Essa criança lá na sala da escola, irmãos, a minha filha era pequenininha, e um dia uma irmã veio falar assim, pastor João, eu vou ter que sair com meus filhos da igreja, porque meus filhos estão sendo espancados aqui na igreja. Falei, pelo amor de Deus, irmã, quem é que está espancando seus filhos aqui na igreja? Ela falou, sua filha. Falei, não acredito nisso. Ela falou, então venha ver. A minha filha era pequenininha, as crianças seguravam, toda criança nova que chegava, eles arrastavam para o fundo da tenda, e seguravam e a minha filha socava. Fala para o teu irmão, criança briga, mas está sempre junto depois. Fala, o que não pode é você endurecer. O que te acontece que às vezes se deixa contrariado? Lá no seu trabalho, não pode falar qualquer coisa. Não liga não, irmão. Cria estrutura para você viver um ano 2026 diferente. Seja firme. No trânsito, que tem gente em São Paulo morrendo com uma bala na cara. Na minha frente, o motoqueiro parou e discutiu com o cara. É você, não é você, é você. Porque o cara deu uma fechada no motoqueiro sem querer. Aí o cara, desculpa, não, desculpa nada. Aí o cara, para com isso, não. Aí o motoqueiro foi e pegou no retrovisor e pegou, pá, quebrou o retrovisor. Aí, seu otário. Ali saiu, o cara sacou da arma e deu 3 tiros nas costas do motoqueiro. Pá. Aí o cara, caiu e morreu. Irmão, para quê?
Pergunta para o teu irmão, fala assim, para que isso? Tem gente perdendo casamento por causa de bobeira, perdendo emprego, porque não sabe ter estrutura. Ah, Naamã, você não pode ser contrariado, Naamã. Não pode ficar contrariado. Aí esse casal de diáconos, irmãos, eles eram bravos, severos. E a minha pastora, os pobres, a minha pastora chamava de irmãozinho. Toda vez que era pobre, era família rica, a pastora falava assim, fulano tal, mas quando era pobre, ela falava irmãozinho. Adivinha como que eu era chamado na igreja? Você estava lá? Irmãozinho, vai lá no fundo ajudar a irmã Nezinha. A irmã Nezinha era a mulher, a diaboliza. Aí eu fui, cheguei, irmã Nezinha, ela, o que você quer? Gentil assim. Tem gente gentil aqui na igreja, não? Olha para o seu irmão e fala assim, seja gentil comigo. Fala, sorria, porque você não combina com um cara fechada. A irmã Nezinha chegou para mim e falou, o que você quer? Aí eu falei, irmã Nezinha, a pastora pediu para vir te ajudar. O quê? Seu encherido, some daqui. Aliás, a sua família é mal vista aqui nessa igreja. Some com a sua família, nunca mais vocês apareçam aqui dentro. Você ficaria numa igreja assim ou não? Eu fiquei, por isso que eu estou aqui. Fica, fala para o seu irmão, fica. Fala, fica. Sabe, olhei um dia, pastor Paulo, já estou terminando, tá? Tem mais 5 minutos, Débora? Olhei para irmão Dia, para o meu líder de jovens. Falei, ô Paulinho, como você está bonito. Eu gostei do seu bigode. Ele olhou e falou assim para mim, está incomodado? Falei, não, é bonito. Sai fora daqui, cara. Você ficaria numa igreja assim? Sabe quando as coisas te contrariam, quando você leva patada? E é Deus te preparando para ver se você vai ter estrutura para ficar de pé. Se teu irmão te chatear, se acontecer alguma coisa, releva. Oh, me ajuda a pregar, fala para o teu irmão, releva, Naamã. Fala assim, não fica bravo não. A coisa é mais simples do que você imagina. É só ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então a Bíblia diz que Naamã chegou uns conselheiros do bem lá, irmãos, como é bom ter gente do nosso lado, quando a gente está nervoso, para acalmar a gente, e chega do lado e fala com você assim, olha, não faz isso. Fala comigo, conselheiros do bem. Fala, Deus, usa a minha vida para dar bom conselho também. Naamã, não faz isso não, Naamã, não faz isso não, Naamã. Não vai embora, Naamã. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, magoa não, fica triste não. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, não complica, irmão. Não deixa sair a sua bênção porque uma coisa te machucou, porque uma coisa te contrariou, porque não é do jeito que você queria. Não sai do grupo, irmão, não sai. Nós éramos do grupo de adolescentes, irmãos, e lá de jovens, e tinha que sair toda daquela época. Ninguém tinha, não cantava. Então o louvor era assim, tinha uma pastinha. E todo mundo, grupo de jovens apresentar, todo mundo com a pastinha lá na frente. Quem é desse tempo aí? Levanta a mão. Está vendo? Tem gente velha ainda comigo aqui. Aí levantou assim cantando. E eu fui ensaiar. E estava ensaiando e eu era o único novo. Aí a dirigente lá virou e falou assim, tem alguém desafinando? E eu falei, é comigo, vou ficar quieto. Aí continuamos cantando, irmãos. Aí estava lá o tom que você está aí. E eu, aí eu desafinava de novo. E ela chegou e falou assim, você não serve para cantar. Irmãozinho, pega a sua pastinha, vai lá no fundo da igreja, ensaia de lá. Quando você aprender a cantar, você vem ensaiar com o grupo de jovens. Você ficaria na igreja sim ou não? Eu fiquei, por isso que eu estou aqui. Porque eu não vou me precipitar com bobagem na minha vida. Eu não vou deixar o inimigo ditar para a minha vida o que ele quer. O inimigo pode levantar, usar quem quer que seja, mas eu estou firme na presença do Senhor.
Oh, a minha aliança, o meu firmamento é com o Senhor. Pode um chatear, pode mexer, pode negar um pedacinho de bolo para meu filho, está tudo certo, irmãos, tudo certo. Mal eu sabia que a minha filha estava batendo nas crianças, e eu falei: filho, o papai tem um trabalho lascado para juntar gente, e você soca a cara das crianças. Tive que fazer uma reunião, ela pediu perdão para todo mundo aqui, porque estava tudo brincando. Eu falei: ufa, depois que eu fui descobrir, irmãos, mais de 10 crianças. Aí, para concluir, o versículo 14, pastora Débora. Naamã foi lá, fala comigo. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. Fala comigo, a cura na obediência. Crede nos seus profetas. Deus está falando com vocês. Olhe para os seus profetas aqui, olha para cá, olha para os seus profetas aqui. Crede nos seus profetas e vocês prosperarão. Repete comigo, fala assim: crede nos seus profetas e você vai prosperar. É simples assim, não precisa complicar. Naamã, 7 mergulhos no Rio Jordão, e a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele se levantou, a sua pele não estava apenas curada, livre da lepra, mas Deus havia feito um tratamento estético por completo. Deus deu para Naamã a pele de criança. Sabe por que Deus está falando com você? Porque a cura vem para Deus dizer: a obra da sua vida será perfeita em 2026. Eu estou curando a minha igreja. Fica de pé no seu lugar.